Amém, irmãos. Graças a Deus. Oi, gente, estamos numa série de mensagens O que fizeram com minha casa. E hoje a gente vai falar sobre a restauração da piedade nas famílias cristãs. Nós lemos 4 textos da Bíblia e nós lemos de Gênesis, Oséias, Efésios e Apocalipse. Hoje nós vamos literalmente de Gênesis e Apocalipse, sobre o tema da família, tá? A Bíblia inaugura-se os textos bíblicos com a história de um casamento. Um Deus de amor começa a criar as coisas e no fim da criação, como o corolário da criação, o ápice da criação, ele não só cria pessoas, ele cria pessoas, mas cria pessoas dentro de um sistema, dentro de um modo próprio de vida, chamado família. Então eu queria muito sua atenção para você tentar capturar aqui por meio da palavra de Deus, não só um padrão de comportamento da família cristã, porque há um padrão de comportamento da família cristã, talvez deveria haver, mas o sentido e o propósito disso. Então, eu sei que muita gente que defende a família cristã, eu vou tentar disputar o que é isso aqui hoje, família cristã, mas ele não sabe para que isso, certo? Para que serve isso, para onde está apontando, e isso é ruim. Muita gente só gosta mesmo do modo dele de viver, e ele não gosta do modo do outro viver. E ele acha que está fazendo uma defesa apologética da família cristã. Mas não é isso. Eu queria que você entendesse, por meio do texto bíblico, qual é o sentido e o propósito das coisas aqui, certo? Amém, gente? Vamos lá? Então é isso, olha, o texto bíblico inaugura com Deus criando a humanidade por amor. Então, digamos que a Bíblia inteira, você poderia resumir como a história de um casamento. A Bíblia inteira não se entende, na verdade, não dá para entender o projeto divino, não dá para você descortinar aí a história da salvação sem a metáfora do casamento. Que no nosso caso aqui, gente, não é só uma metáfora textual, literária, é uma metáfora que nós encarnamos. Existem metáforas que ganham corpo, certo? Então a metáfora extrapola o campo literário e ganha vida, e nós encenamos com a nossa própria história metáforas gigantescas. É simbólico isso, certo? Então tudo começa com o casamento no livro de Gênesis, o matrimônio de Adão e Eva. A palavra Adam significa humanidade. Então você tem mais ou menos umas 3 narrativas de criação ali em Gênesis. Na primeira, Deus cria o Adam, que é a humanidade. No Gênesis 2, você tem já ali uma divisão. Ele cria o Adão e a Eva, pega o barro, forma, tira da costela de um e cria o outro e tal. Mas Deus cria a humanidade, e aí ele fala assim no Gênesis 1, que a gente leu aqui. Ele cria ele a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, essas criaturas que Deus criou, e os seres humanos dentre elas, e as coisas que Deus criou, elas imitam Deus em algum nível. Todas elas. Todas as coisas que Deus criou, imita Deus em algum nível. E os seres humanos foram criados para imitar a Deus, ou seja, espelhar quem Deus é, reverberar, obrigado, filho, a identidade de Deus num nível muito alto. Certo? Então, no Antigo Testamento, o amor de Deus por seu povo é descrito como o amor de um esposo por sua esposa. Nós vemos isso aqui em Oséias. Tá? Então, e no Novo Testamento, Cristo encarna a figura de um noivo. E a igreja do Novo Testamento, o povo neotestamentário, é chamado de noiva. E Paulo usa essa metáfora várias vezes para dizer assim, olha, ele é o noivo, nós somos a noiva. Certo? Então, o que Deus está fundando aqui em Gênesis, a narrativa da criação, a família, ela não é só uma forma de funcionamento, ela tem a ver com o propósito das coisas. É uma chave de leitura para entender
os fios, a trama da história divina. Gente, Deus não criou o mundo por acaso, você tem que entender isso. Tem uma história sendo contada, há uma grande narrativa se desenrolando. Deus o Deus cristão, ele é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que é isso? É uma família. Família não é um assunto que os cristãos ficam se intrometendo, tem a ver com a identidade e a natureza de Deus. Quando Deus cria famílias na terra por meio de nós estamos reverberando, ecoando, encarnando a natureza divina. Deu para entender isso? Família não é qualquer coisa, entendeu? Tem a ver com imitar o modus operandi da natureza divina. Tudo bem até aqui? Você entendeu como é que isso é uma coisa grande? Por isso que família não é qualquer assunto na fé cristã. Família é um assunto sério porque é um tema teológico, é um modo de viver, tem a ver com a criação e o propósito para o qual a criação está caminhando. Até chegar no Apocalipse, e o desenrolar da história, como Deus revelou a João, é assim, tudo se encerra, a história, as últimas cenas da história se desenrolam numa festa de casamento. As bodas do Cordeiro, que é Cristo. No Velho Testamento tem um cordeiro, que é o cordeiro libertador, que é aquele cordeiro sem mancha, que vai carregar o pecado de todos, não é isso? Será sacrificado para que houvesse vida. Jesus vem e fala, ó, o cordeiro perfeito sou eu sou esse cordeiro. E aí no Apocalipse esse cordeiro aparece para casar-se com sua noiva, para um casamento eterno. O que é eternidade? Uma família em pleno funcionamento, de forma perfeita. Gente, isso é maravilhoso. Entendeu a grandeza do que é família para nós? Família é um assunto sério. Você não deveria fazer família de qualquer maneira, segundo o seu bel entender. Porque Deus que inventou isso, Ele tem propósitos próprios para isso. A estrutura humana se desenvolve plenamente no seio da família. Tá? E a família só se desenvolve plenamente na estrutura do qual o próprio Deus fundou. Então, gente, eu sei que a família é um assunto muito complicado, porque isso afeta a gente não só de forma teórica. Nós estamos falando aqui de pessoas, da sua história, da minha história. E eu gostaria que você se sentisse confrontado pelos textos, mas não se sentisse constrangido e nem, assim, tivesse gatilhos muito negativos aí, porque eu sei que eu vou falar aqui de um padrão de família que pode não ser o que todo mundo aqui acabou experimentando. E, às vezes, família, só de falar de família, seja um assunto incômodo para você. Não é o propósito, tá? Não foi isso que eu pensei para esse tempo aqui, mas eu gostaria que você sentisse assim, amado por Deus, por meio dos seus textos, dele mesmo contando para você qual era o plano dele. Porque a gente às vezes se descaminha, mas é preciso que em vez de a gente ficar só disputando um padrão, é olhar para os textos e perguntar o que ele queria com isso, afinal de contas, é isso. Tá bom? Então, pensa bem, família se tornou uma coisa assim no nosso tempo, uma bandeira política, evangélica, e eu queria fazer um convite, primeiro você descolonizasse a família aí, de acordo com o seu espectro político. A família tem implicações políticas, como eu vou dizer no final, mas não políticos partidários. Eu queria que você desligasse essa chave aí, porque começaram a disputar a família de forma muito tosca, e isso é pequeno no projeto de família de Jesus, mas não quer dizer que família para nós seja um assunto descartável. Vamos falar disso, que é muito trabalho. Não é possível não falar disso. Família é o que Deus é o convite dele para nós. Então eu sei que para muitos pode ser um assunto espinhoso, mas eu queria que você pensasse assim, o assunto não é complicado de entender, ele é mais difícil de viver e de aplicar. Mas eu queria que você entendesse isso não só com a cabeça, mas com o coração. Eu quero amar as verdades de Deus sobre a família. Olha, você tem que pensar assim, eu quero descobrir sem medo o que Deus quer para a vida. Eu quero perder para Ele, vai ser melhor. Tentar ganhar de Deus não é um bom projeto, vai por mim. Tá? Primeiro que não dá, entendeu? E é ruim para todo mundo, especialmente para quem tenta. Então você tem que pensar assim, cara, Senhor, de coração, me mostra, custe o que custar, quais os projetos do Senhor para a família. E aqui eu queria pedir já perdão a todos, assim, tem irmãos que não vão constituir família nesse nível que eu vou trazer aqui, não vai dar tempo de falar sobre uma coisa que é família extensa,
que na fé cristã, a família ela é extensa e também ecológica, porque os animais fazem parte disso, os solteiros que não chegaram a se casar fazem parte disso também. Então tem inúmeros caminhos aqui. Eu não queria que você, que talvez pense assim, talvez o Senhor me chamou para o celibato, talvez não é, minha vida não vai desenrolar no casamento, etc. Não se desconsidere, há um lugar no reino para você. É que não vai dar tempo de hoje, nesse sermão, abordar tudo isso, certo? Vou falar também de criação de filhos aqui. Você que não vai chegar a ter filhos, você é plenamente mulher em Deus? Claro que é. Porque o que te faz plenamente ser uma pessoa é estar em Cristo, não ter filhos. Ter filhos é parte da aplicação disso na sua história, mas não é o único caminho. É um caminho natural, mas é que, a natureza humana é complicada, entendeu? Porque as relações humanas também é natureza humana, entendeu? Não é só corpo físico, biológico, é também social e relacional. Então, não se sinta constrangido aqui se você pensar assim, cara, mas tá falando de criação de filhos, mas eu não tenho filhos, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Tudo. Inclusive, nós vamos pensar de forma séria. A gente tem que tratar do núcleo aqui, para depois a gente saber da extensão disso, até onde isso chega. Porque isso envolve parentes. Você tem graus de parentesco que você respeita. Existe uma teologia para abraçar e você entender qual é o lugar dos seus primos na sua história? Claro que tem. É que a gente precisa fazer, sabe o quê? Teologizar mais essas coisas para encontrar a beleza disso que Deus fundou naturalmente em nós e que você não consegue escapar. Inevitavelmente é de algum outro ser humano que você veio, da relação de outros dois seres humanos que você teve origem. Você não pode fundar a si mesmo, isso é inevitável. E isso nunca termina, porque você está sempre reagindo a quem seus pais são. Ou para agradá-los, ou para irritá-los, ou para imitá-los, ou tentar fazer o contrário. Eles nunca saem desse jogo aí, mas também não é o tema de hoje aqui. Tá? Gente, então sobre o que é o tema de hoje? Família nuclear aqui, da mais básica e fundamental, certo? É isso. Então, gente, pensa só, olha o texto de Oséias. Eu vou ler o trecho de novo aqui. Como no Velho Testamento se pensava, como Deus se apresentou por meio do profeta, nessa relação do Deus Pai com esse povo, que era o povo de Israel. E naquele dia diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. Eu imagino que nessa época aqui, que estranho foi ouvir isso. Nós agora, munidos de todos esses textos, podemos juntá-los e compreender melhor. Mas o profeta disse assim, o Senhor disse que um dia vocês vão chamá-lo de meu marido. Não é um termo estranho? Chamar Deus de marido? Eu confesso que eu não gosto muito dessas músicas de adoração, que tem uma relação íntima meio que de namorado com Deus, assim. Me dá um certo constrangimento, assim, sabe? Eu lembro de uma música antiga que falava assim, Senhor, eu vou esconder suas sandálias para você não conseguir ir embora, aqui em casa. Uma relação assim. Eu falei, gente, vamos com calma. Mas ele é o nosso marido, certo? E o texto diz isso aqui. Então, e nós seremos a sua esposa. E em juízo, e em benignidade, e em misericórdia, eu desposar-te-ei comigo em fidelidade. Conhecerás o Senhor. Gente, desposar e conhecer, que são termos de unidade carnal. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Que você vai ter uma relação afetiva, amorosa, como você tem com outro ser humano com Deus? Não, não é isso. É que o profeta está deixando claro aqui que as nossas relações, na verdade, elas são um tipo de matriz natural que Deus impregnou em nós, para entender o tipo e o nível e a profundidade de unidade que nós teremos com Deus. Que é a vontade de um casal, no amor erótico, de fundir-se um com o outro. E na atividade sexual isso é plenamente visível. Não é só teórico. A carne mesmo se junta, certo? E essa vontade de unir-se, fundir-se com o outro, é um desejo de unir-se, na verdade é um tipo de outra identidade, para me completar, de qual análise última só Deus poderá fazer em mim. É como se a vontade de você de unir-se com outras pessoas é um tipo de amostra grátis ou um desejo pequeno daquilo que você deseja naturalmente ter em Deus. Esse tipo de unidade, certo?
Nós temos um tipo de fome do outro em níveis. Uma fome de sociedade, no nosso caso, nesse processo democrático, quando não funciona, a gente tem mais sede de democracia ainda e tal. Sede dos irmãos, de encontrar os irmãos, de ter uma comunidade. Sede de ter uma família, pai, mãe, primos, etc., vizinhos. Sede de vizinhança. Mas tem um tipo de sede que é de amizade. E outra que é um tipo de sede natural em nós, que é pelo amor erótico. O tipo de afeição, de ter alguém que toca a minha face, como se tocasse o meu coração, certo? E isso frutifica e gera vida. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Maravilhoso. Deus nos criou para isso. Olha só, tem gente que pensa assim, o que é espiritual mesmo? É o culto, é quando você rodopia, ver coisas. Não, gente, a estrutura natural do apaixonamento, do encantamento, isso é espiritual. É quando você cumpre também os propósitos para entender quem Deus é, por meio disso aí. Certo, gente? Sempre funciona? Não. E sempre que não funciona é por causa do nosso pecado, gente. O que nos impede de viver a plenitude e a perfeição do amor é o nosso pecado. Ou seja, na cruz, o Senhor também está nos redimindo dos nossos pecados afetivos e relacionais. Porque a queda do pecado não é só quando você desculpe uma parte de um checklist de coisas que você não conseguiu fazer. A natureza humana complicou-se com o pecado. Nós não sabemos amar como convém, nós não pensamos como convém, não desejamos como convém a vida, e nem o outro, nem ninguém. Não existe família perfeita por conta disso, por causa do pecado, não há. Existem famílias que vivem um padrão mais elevado que outras? Existe. Não precisa ser muito ingênuo para perceber isso. Algumas famílias degradam suas relações num nível adoecedor. Algumas relações são tão perigosas que precisam ser desfeitas, para que não haja morte, inclusive. Então, o casamento, como Deus o planejou, ele gera vida. As pessoas estão sendo fecundas umas nas outras, não só na procriação. Começa aí. A capacidade de fecundar o outro. Isso é maravilhoso. Olha, o homem tem uma capacidade de fecundidade, ou seja, ele tem uma semente que na mão dele mesmo não serve para nada, não brota em lugar nenhum. Como boa parte dos sonhos e projetos da masculinidade. Quando ele encontra uma outra pessoa, ela pega aquilo e amplia, equilibra. Ela pega aquela semente que é pequena e transforma num ser humano, certo? A mulher é como uma incubadora das virtudes masculinas, para que elas floresçam de verdade. Gente, vou fazer uma pausa aqui para comentar uma coisa. Um amigo nosso conhecido aqui da igreja, que é o reverendo Guilherme de Carvalho, ele fez um sermão esses dias sobre a família. E ele trouxe um artigo que eu queria só citar aqui. Eu não vou mostrar aqui as referências, mas eu fico com a gente de abrir o artigo e ver também. E, gente, tem um pesquisador da Royal Academy que está fazendo um passo-soco de uma tese, na verdade. Eu comecei a ver e falei, não, vou ficar com a tradução do Guilherme logo, porque é complicadíssimo ler a tese. E eu não sou acadêmico, então a minha dificuldade é triplicada. Mas o que ele resumir aqui? Que as sociedades ocidentais, como nós conhecemos, elas são fundadas, antes se dizia que o modo de produção capitalista, ele nasceu com o quê? Com a gênese, o pensamento protestante. Porque a Igreja Católica condenava a usura e o lucro, etc. E a Igreja Protestante não, tinha essa coisa, você trabalha o máximo que você puder, e aí você lucra o máximo que você puder e faça boas coisas com isso. Isso gerou e outra, vê o trabalho como vocação também secular. Então isso gera empreendedorismo e gerou mais riquezas das nações, etc. Tal. Beleza? Só que esse cara está dizendo que isso é insuficiente para entender o que é a sociedade contemporânea. Ele fala que não é só isso. É que o cristianismo como um todo, ele defende a monogamia, não a poligamia. E sociedades poligâmicas tendem a ser mais empobrecidas e geralmente menos democráticas. E ele fala que tem implicação direta nisso. Essa é a defesa do cara, dessa tese que estou citando aqui. Por quê? Ele fala que o depósito de solteiros, por exemplo assim, digamos dizer, masculino geralmente, na sociedade poligâmica é muito maior.
Porque o homem pode pegar várias mulheres. Geralmente, são cidades muçulmanas, etc. As mulheres não têm vários homens. Ou seja, tem um monte de homem à toa aí. Entendeu? E tem uma relação assim, ó. A testosterona não é só um negócio que deixa você falando grosso. Ela também gera agressividade e violência. Tem uma página para você seguir na internet que é maravilhosa, que é Por que os homens morrem mais? Uma coisa assim. Já viu isso? Já viu, gente? E aí, já viram, né? Muito legal, eu morro de rir lá e fico pensando, gente, muito legal isso que esse cara tá fazendo. Já pensei em fazer isso, um monte de homem debaixo da linha do trem, deitado, e o trem passando em cima, entendeu? Aí o cara assim, olha, por que homem morre mais cedo? Aí tá mostrando lá, e eu olhei, cara, que perigo, nossa, que legal, entendeu? Queria fazer isso lá, passa o trem em Valadares, aí mexeu comigo, assim. Mas, enfim, e outra, o cara fez uma pesquisa sobre como é que funcionam os hormônios masculinos, etc, há uma diferença, a estrutura psíquica, cerebral, hormonal, etc. Isso todo mundo sabe. Mas isso gera mais agressividade e violência em sociedades que não são monogâmicas, elas tendem a ser mais tribais, mais conflituosas e com maior tendência à guerra. Maior tendência à guerra. E sociedades em que são monogâmicas, ou seja, e que esse é o padrão cristão da monogamia, o que acontece? Quando o homem tem filhos, o nível de testosterona dele diminui, e não por alguma coisa, o convívio regula o hormônio. Então ele tende a ser menos agressivo, e ele aloca essa agressividade na proteção desse pequeno núcleo, em vez de estar guerreando com outras pessoas por outros motivos. E em sociedades monogâmicas, as crianças tendem a ser mais educadas, mais escolarizadas, e um maior nível de atenção. Porque numa casa que tem lá 30 crianças, com várias mães, e um só marido, elas costumam ficar uma em detrimento da outra, não há um tratamento igual, e o nível de escolarização, historicamente, é baixo. Baixíssimo. Então, sociedades mais tribalizadas e menos civilizadas. Então, digamos que a tese que esse cara está levantando, gente, assim, é uma pesquisa longitudinal, acadêmica, não é um cristão fazendo, ele está tentando explicar como a nossa sociedade se tornou cidades civilizadas com tendência a serem mais democráticas. Sociedades monogâmicas tendem a optar pela democracia porque ele quer evitar conflito. Democracia pressupõe isso, nós vamos resolver primeiro o diálogo, uma vontade para que um não venha solapar a vontade do outro pela força. É uma sociedade inteira com menos testosterona na cadeira do poder, entendeu? É isso, essa é a tentativa. Apesar de que alguns cristãos não estão curtindo muito nesse momento, o diálogo é uma pena. É uma pena, é um pecado, essa que é real. É isso, gente. E outra, nem é isso que foi o planejamento dos cristãos, assim, vamos tentar construir uma sociedade mais harmônica, mais justa, vamos criar uma família cristã, monogâmica, o homem e a mulher, a família funcionando de forma perfeita. Não foi isso. É por causa desses textos aqui e outros que a gente leu, que há uma intuição natural e de obediência, de submissão a Deus, a um projeto que tem benefícios concretos para todo o mundo. Certo? É isso. Funciona sempre, gente? Claro que não. Inclusive, a distribuição de riqueza é maior. Claro, no Brasil de pobreza, de fome como nós, você vê, não está perfeito. Jamais será, enquanto depender de nós aqui, eu imagino que não vai dar para ser perfeito. Mas nas sociedades poligâmicas que nós conhecemos ao longo da história, o nível de concentração de riqueza é muito maior. Certo? Você tem sheiks com capacidade de comprar 2 planetas, tipo isso. Entendeu? E a maioria das pessoas comendo restos. Então, e uma tribalização e guerras infindáveis, insolucionáveis, porque a estrutura familiar favorece que a guerra aconteça. Gente, enfim, fecha o parênteses aí, é só uma curiosidade que eu achei interessantíssima sobre a estrutura familiar no mundo ocidental. Deus quis se revelar a nós de maneira que não fosse possível não compreender uma coisa que Ele imprimiu em nós, é natural. Então, se você ama ou não a Deus,
a vontade de se relacionar com o outro é natural, está impressa em você. Para que você pudesse entender que a vida, na sua plenitude, é fruto de um relacionamento. Certo? Então, quem Ele é, quem nós somos, o sentido da vida, a razão pela qual nos criou, como devemos viver e até nosso destino final, está revelado no fazer simples, cotidiano de uma família. Nós viemos daí, de uma família divina, retornaremos para a família divina e estamos encenando isso todos os dias em nossas casas. É que é um discurso e uma chuva de graça e de experiência sobrenatural, cotidiana, que não solta raios. Às vezes solta de raiva, né? Mas assim, fala de raios sobrenaturais, espirituais. Não é que o pai, a mãe e os filhos andam em casa flutuando. Não. É um dia a dia normal, é nesse campo aí que Deus está se revelando. E é uma pena quando a igreja abandona o olhar criterioso, com o coração aberto para esses espaços, como se ele fosse um espaço de vácuo. E é isso que eu quero tratar aqui. É grande demais o que Deus está fazendo por meio da família, mas ele foi um espaço de vácuo teológico. Muitos pais jamais leram um livro sobre teologia da paternidade, da família, etc. Para que serve isso? Ele só vai vivendo. Então a gente tem que falar mais sobre isso, para a gente entender o projeto de Deus sobre isso. Amém? Gente, os esposos, marido e mulher, eles são, portanto, para a igreja, um chamamento para viver aquilo que Deus também realizou na cruz, que é a reconciliação da nossa inimizade com Deus. Primeiro com a natureza de Deus, que é um Deus família. Na cruz, gente, o que Deus fez na cruz? Só para você saber. E outra, eu estou muito tentado a criar um grupo de estudo aqui sobre crucificação. Entendeu? Sobre a cruz. Vamos voltar a falar sobre a crucificação, gente, porque a cruz, ela é o ápice do Evangelho, ela é o centro do Evangelho, e eu desconfio, inclusive, que a transferência do período da Páscoa somente para o domingo da ressurreição, e nós evangélicos pulamos a sexta-feira da paixão, não é um problema simples, é porque não se entende o lugar da cruz nesse negócio. O Cristo agruento crucificado não faz sentido. Só que Paulo diz, o que eu prego é o quê? Um Cristo crucificado, 1 Coríntios 1. O evangelho que eu prego é um Cristo crucificado. Então, a crucificação de Jesus Cristo não é um negócio que dá para você evitar o assunto. Muda tudo, há um antes e um depois. Entendeu? E a ressurreição, ela é parte do processo ali da salvação, mas ela serve como um carinho para justificar que a crucificação era essa coisa gigantesca. Certo? Mas enfim, gente, na cruz, o Senhor, Ele abriu as portas da eternidade, esgarçou-se o cronos, o tempo como nós conhecemos, houve uma chuva de eternidade em nós, que nos reconciliou com Deus, e nos convidou para um projeto ainda mais profundo, ainda maior. Porque agora o que Jesus fala? Vocês não vão só ser meus amigos e caminhar comigo, vocês vão estar em mim. Em mim não é comigo. Entendeu? O meu braço está em mim, sou eu. Não é comigo. Muda o nível de relação na cruz. E o que a família faz? A família, ela é uma memória viva do que Jesus fez na cruz, a reconciliação. O que se vive em casa? Gente, por que treta na família é importante? Quando alguém fala assim, aqui em casa ninguém briga. Então vai demorar para o projeto se cumprir aí. Vai demorar. Os conflitos, mulheres, fazem parte do projeto. Porque a cruz é um projeto de reconciliação. E um casamento bom, ele é feito de reconciliação. Tem que ter o que reconciliar. Primeiro é preciso saber que, olha, nós somos criados com a nossa natureza caída, como ela foi criada, não foi criada perfeita, mas depois da queda, nós somos em estado permanente de inimizade uns contra os outros. Há uma ferida narcísica no nosso coração que faz querer disputar com o outro coisas infantis. E um casamento é marcado por isso também. Uma família, irmãos. Gente,
A pessoa com quem eu mais briguei na minha vida foi meu irmão. Entendeu? Eu o amo. Mas é uma relação de amor e ódio, conflito. Eu não tenho coragem de pegar um pedaço de pau e tacar em alguém. Mas taquei várias vezes no meu irmão. Entendeu? E ele já quebrou nas minhas costas várias vezes com cabo de vassoura. As minhas vassouras não eram muito boas, então ajudou no processo do perdão também. Mas o perdão, não se entende o evangelho sem perdão. E uma família de verdade não se constitui sem perdão. Então, olha só para você saber, a família cristã não é aquele modelinho perfeito, margarina, andando por desfilando sem problemas, não é isso. É um povo que tem dia complicadíssimo, que tem dia que quer ir embora, no outro dia quase vai, entendeu? É isso. E vai se perdoando. E é nisso que se constrói uma ideia do que é o perdão e a reconciliação. Um casamento bom é aquele assim, ó, apesar de tudo que eu vi em você e que você me fez, nós estamos aqui. Há limites para isso, gente? E eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para você. Quando a violência doméstica, nós tomamos uma postura aqui na igreja. A conversa acabou. A gente fecha os livros de teologia e começa a ligar para a delegacia. Acabou. Tolerância zero com conversa fiada sobre violência. Não é tolerável. Não tem a ver com Deus isso. Eu não quero enterrar as minhas ovelhas. Certo? Não faz sentido isso. Tem gente que pega essa doutrina e eleva a um nível que fica prendendo mulheres num nicho de escravidão com pessoas que não chegaram nem a se tornar homens ainda. Certo? Apequenando o projeto de Deus, como se aquilo espelhar, é bíblico. Não, é bíblico, espelha a natureza de Deus. A família não é a antessala do inferno, que se torna para alguns. Esse tipo de projeto de anti-reino precisa ser fechado. Fechado. Para algumas pessoas é libertação, se libertar de pessoas que cheiram o inferno. Certo? É isso, meus irmãos. Tem limite para isso. Tem que ter sabedoria na comunidade cristã, para os irmãos aconselhar uns aos outros, para que a gente saiba os limites dessas coisas. Então alguns dizem assim, os anglicanos foram fundados por Henrique VIII, então eles passam pano para o divórcio. Não, não é isso não. Henrique VIII não fundou nada, vocês sabem disso, não tem nada a ver com a igreja anglicana com Henrique VIII, mas é que eu não tenho coragem de dizer que estou fazendo uma missão cristã, enterrando as minhas ovelhas, dizendo assim, cumprir a tarefa dela diante do Senhor. Eu não vou fazer isso, me desculpe. Entendeu? Não vou mesmo. Então tem limite para isso, mas é de perdão de pessoas que estão eternamente amadurecendo o seu caráter, a tentativa de viver uma coisa indissolúvel, porque o amor de Deus por nós é indissolúvel. Olha, eu li num livro recentemente sobre hábitos familiares, uma bênção que o pai escreveu para ler com os filhos, que eu achei lindinha, e eu comecei a tentar adaptar e repetir lá em casa, e isso tem mexido com a minha cabeça, que assim, filha, independente do que você fizer, de muito ruim, eu vou continuar te amando. E eu estou repetindo isso ao longo dos dias para ela. Ela já está até entediada. Ela fala, nunca vai deixar de me amar. Maria já é uma adolescente precoce, então ela fica, lá vem você, pai. Você me ama, pai? Claro, eu sei que você me ama. Aconteça o que eu acontecer e tal. Mas é verdade. E eu fiquei pensando nisso também. Cara, é verdade, eu preciso disso aqui. Gente, eu vou ser amado por Jesus, mesmo sendo quem eu sou. Isso é profundíssimo. Ou seja, gente, o lugar de você aprender teologia profunda é em casa. Você encarnar as verdades, encarnar, viver isso. Certo? É isso, meus irmãos. Olha só. A família cristã, então, ela oferece uma revelação do que acontece na cruz. Certo? Você deveria talvez ser capaz de falar com alguém que não é cristão assim, mora lá em casa uma semana, que eu vou te explicar o evangelho, por meio do que acontece lá, certo? É que em alguns casos não dá. Ele assim, vou te explicar só a parte da queda, fica comigo. Na parte da redenção tu vai para outra família. Mas a família cristã é uma revelação, e não só uma revelação, uma realização. Ou seja, os frutos do evangelho começam a brotar lá. Então, gente, eu queria chamar aqui a família de igreja doméstica.
eu queria incutir em vocês a ideia de que a casa de vocês é uma pequena igreja. O que eu percebi, alguns irmãos aqui também, e não só, muita gente tem percebido, que começou a se rolar um vácuo entre a piedade pessoal, que alguns abandonaram também, mas de orar sempre, de buscar a Deus, de buscar a virtude, de ter uma relação contínua com o Senhor e com o ritmo da minha casa. Como eu disse, olha, você jamais verá uma família que é budista ou muçulmana e não precisa falar nada. Você vai entrar na casa e vai perceber qual é a religião dessa galera. Porque está impresso na como os móveis são organizados, de como se constrói a casa. Os puritanos tinham uma arquitetura puritana. Tem muitos problemas com os puritanos. Nós, os anglicanos, temos muitos problemas com os puritanos, digamos assim. Os puritanos são complicados. Mas eles tinham um cômodo na casa, que era no centro da estrutura, que era para a oração. Porque nós temos hoje sala para TV, sala para comer, lugar de produzir comida, lugar de descansar, e não tem nenhum canto para orar. Aí você se reclama, por que você ora pouco? Claro, você não projetou orar. Quando você pensou sua casa, sua rotina, sua hábito, você não pensou nisso. Não vai acontecer do nada. Tem nada que te lembre a sua fé na sua casa. Como eu disse, algumas casas cristãs, evangélicas, viraram um display da Shopee. Entendeu? Só tem símbolo de consumo. E ele fala assim, não, eu não quero ostentar como os fariseus hipócritas fazem. Não adianta carregar a cruz no peito se você não vive. Aí o cara nem carrega nem vive. Entendeu? Eu não quero que a minha casa, não, qualquer um pode pendurar uma cruz aí. Tanto poderia que você devia ter feito também. Entendeu? Porque você coloca símbolos de coisas que não tem nada a ver com os valores que você defende na sua casa. Entendeu? A pessoa se sente melhor carregando o símbolo da Nike no peito. Entendeu? E fala assim, pô, isso, na verdade, demonstra qual a sua verdadeira fé. O que te faz feliz, o que agrega valor na sua sociedade, jogando o jogo do consumo do nosso tempo. Então, gente, as famílias cristãs precisam redescobrir uma vocação sacerdotal. Olha o que é a fé protestante. É de que nós somos sacerdotes de nossos lares. O sacerdócio real e universal de todos os crentes. É que eu sei assim, os cristãos protestantes de hoje, eles não sabem nem quais são as doutrinas que os separam dos católicos. Eles acham que é a liturgia. Por isso que alguns olham para a nossa liturgia e falam assim, isso aqui não é católico? Pelo amor de Deus, entendeu? Não me irrita não. Mas é isso, a doutrina de que o sacerdócio é universal, ou seja, você não precisa de mim para acessar o perdão de Deus. Você não precisa de um sacerdote para acessar Deus. Se você ajoelhar na sua cama, na sua casa, você tem acesso a Deus. E o que é a sua casa? Uma família de pessoas que acessam a Deus. Então, essa família é guiada por uma rotina de oração. Oração. Sabe quando você começa a perder? Quando começa a confiar que sem orar, vocês vão chegar em algum lugar. A família cristã, que eu vou começar a entrar na parte prática aqui, que eu queria que você anotasse nas tábuas do seu coração aí. Família cristã precisa orar junto. Famílias evangélicas precisam orar junto. Não é uma opção. É um jeito de viver, certo? Santificar-se como uma pequena comunidade cristã. Como anda a fé do seu lar? A fé da sua família? É aí que começa a grande tragédia, gente. Porque você está confiando que você sozinho, de joelhos, passa por esse vale assombroso, de ossos secos às vezes, que é a família, sua rotina, e chega nessa grande comunidade aqui e fica só nisso. Não dá. E você precisa entender a sua função na sua casa como filho, filha, pai, mãe, amigo. Qual é o seu lugar nessa pequena igreja? A família é um pequeno rebanho. Assuma o pastoreio disso. Os filhos não vão aprender do nada sobre a fé se você não falar. Eles aprendem por imitação. Então, assim, sem parecer arrogante, mas a fé cristã é feita de exemplos. E eu queria dar alguns exemplos aqui. Eu não me recordo, na minha história, de ter acordado e não ter encontrado, se eu acordei cedo, obviamente, a minha mãe de joelhos. E meus pais nem sempre que ele estava trabalhando no turno na fábrica, então nem sempre ele estava lá de manhã. Mas eu acordava de manhã cedinho,
ia para o quarto dos meus pais, abria a porta e estavam lá de joelhos. Até hoje isso acontece. Por ano eles lêem a Bíblia várias vezes, porque tem um ritmo, sem negociação. Dia sim, dia sim. A Bíblia está aberta quando eles acordam. Enquanto estão preparando o café, já se coloca a Bíblia na mesa e eles sentam e começam a ler. Agora, como eles estão aposentados, e nossos filhos não estão mais em casa para atrapalhar o processo, e eles leem tempo de 1 hora de leitura todos os dias. E é lindo, porque acontece isso com muitas famílias cristãs no mundo. Lá em casa, o único livro lido é a Bíblia. O primeiro livro que eu li foi a Bíblia, o primeiro livro que eu peguei foi a Bíblia. Porque a nossa fé cristã não dá para entender sem ler os textos. Quando o irmão não sabe ler, um vai ler para o outro. Certo? Isso é maravilhoso. Gente, nós precisamos voltar a ter uma Bíblia em casa. E eu sei que assim, a gente não quer parecer como os católicos, que tem um costume popular, que não está em nenhuma regra oficial católica, mas virou um catecismo popular, de ter uma Bíblia aberta em algum lugar, como se a Bíblia aberta, a página, trouxesse algum tipo de benefício. Não traz. Aí o que o evangélico faz? Ele nem deixa a Bíblia aberta, nem abre a dele, nem faz nada, e é pior ainda, entendeu? Pelo menos o símbolo da Bíblia está lá. Lembrando que aquilo faz parte da história da sua família. Entende? A família precisa aprender a abrir a Bíblia na mesa e ler a Bíblia juntos. Juntos. Ah, tem texto que é difícil. Cara, ninguém está perguntando isso. Lê. Você não vai entender nada se você não ler. Não tem como nem assim. Tem que chegar na igreja, você tem que descer muito o nível dos sermões das igrejas, meus irmãos. Você cita lá os reis da Bíblia, pessoal, quem é essa galera mesmo? Gente, a minha esposa conta uma história que assim, é chocante, mas traduz o nosso tempo. Ela tem uma amiga que é cristã há muito tempo. E um dia ela foi falar assim, isso tem a ver com o apóstolo Paulo. Ela, qual Paulo? Paulo da Bíblia. Ah, tem um Paulo? Tem um Paulo. Pô, cara, massa, hein? Entendeu? E qual que é a história dele? O que ele faz? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu me lembro de um GR nosso, uma senhora, que falou assim, vamos ler aqui e tal. Isso aqui disse foi Pedro, a história de Pedro. Pedro? O reverendo Pedro? Ela falou, não, esse não está na Bíblia não. Não está mesmo. Entendeu? Meu amigo não está aí. Ela falou assim, mas que Pedro é esse? Veja, o Pedro da Bíblia. Ah, tem Pedro. Tem um tal de Lucas também. Ele falou, tem um tal de Lucas. Mas e o Pedro? Não, é que de onde eu vim, falava-se mais do Jesus e tal, ó, desculpa piedosa para um problemaço. Essa mulher não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. E é cristã há muitos anos. Não sabe quem é Pedro, gente, não dá. Gente, assim, ó, São Pedro, chama São Pedro por causa de quê? Entendeu? É só sempre assim, não faz sentido isso. Mas nós estamos num nível agora, talvez você se avalie aí, avalie o seu coração, um nível de analfabetismo bíblico terrível. Eu me lembro de brincadeiras que fazia escola bíblica de crianças, de gincana e pergunta, que se fizer os anciões da igreja, meu Deus, gente, qual que é o problema aí? As famílias estão perdendo piedade, perdendo o ritmo. Olha, além disso, na minha casa tinha uma coisa que era o culto doméstico. Já que é uma igreja doméstica, tinha um culto. E a gente tinha o hábito de decorar versículos, então memorizar um texto bíblico, e essa é uma tradição cristã histórica, de memorizar. Havia-se um medo de que fosse proibida a Bíblia, porque alguns países foram proibir a Bíblia durante muito tempo, então vocês não sabiam de cabeça. E teve a tradição também oral, porque ninguém, quando foi escrita a Bíblia, tinha a Bíblia em casa. A igreja primitiva não tinha nem impressora, gente. Então como é que você fazia? Lia os rolos e lia durante horas. Tem até um cara que ouvindo a leitura caiu, morreu, lembra disso? E tanto longo que eram as leituras, e exigia atenção plena, uma coisa que a gente não tem hoje também. A história de sentar e ouvir alguém lendo alguma coisa. Experimenta ler alguma coisa para alguém, a pessoa fica perturbada, certo? Então, gente, nós vamos resgatar o hábito em casa de leitura da Bíblia. Se você não faz, você precisava fazer. Urgente, você precisa voltar a fazer. Vamos criar uma regra aqui, o dia que a gente vai fazer isso, nem que seja um versículo, ruminar esse versículo ao longo do dia.
Começa do começo, com uma coisa simples, básica, e vai ao longo dos anos para não parar nunca mais, e ser seu jeito de ser. Como ir no domingo à igreja, faz parte do que olha gente, eu não consigo me imaginar em outro lugar, a não ser doente, a não ser fazendo outra coisa, ou viajando de férias. Você precisa de férias também, está de férias tudo bem, mas em casa à toa, fazendo nada, com o culto rolando lá, eu não consigo ter paz fazer isso. Me incomoda, por quê? Não só que me ensinaram a teologia do que é ir para a igreja, eu aprendi com uma carne ir. Meus pais me levavam, não tinha opção de ir ou não ir. Eu até tentei uma época, eu não quero ir não. Que pena, vai sem querer hoje, tadinho. Entendeu? Mas ia do mesmo jeito. Era o que acontecia, entendeu? É isso, meus irmãos. É isso. Precisamos restaurar a piedade em casa. E eu queria dizer para você que esses conjunto de hábitos familiares, você tem já. Sua família tem rotina, que cria expectativas boas, ruins, difíceis. Por exemplo, férias. Algumas famílias são movidas por férias. Parece que tudo é uma expectativa até chegar a época das férias. Você precisa cristianizar os ritmos da sua casa. O céu não será um lugar de eterna preguiça. Tá? Cuidado com isso. Para que a sua esperança seja alocada em coisas que fazem sentido. Então, roteiros litúrgicos para a sua casa, eles já acontecem, na verdade. É para saber quem é o Senhor dessas rotinas desse lar, tá? Cria coesão familiar. Família sem rotina costuma ser um perdido e sem chão. Ou cristaliza isso numa rotina muito ruim. Tipo, o tempo da novela. Queira ou não, para alguns que nem gostam de novela, gente. Eu conheço gente que nem gosta de novela. Mas é como a família está naquele horário, ele senta lá, porque é o lugar que a família toda está lá. Certo? A gente tem memória do avô, da avó, que é noveleiro. Então, no tempo a memória que tem é o som da novela de fundo, e o avô e a avó lá com a cara perto da televisão. Faz sentido para alguns aqui, para eu sei que para alguns isso é memória Silvio Santos, essas coisas, a rotina da família. Alguns terão memórias melhores, de que cantaram com seus pais à mesa a sua fé. Alguns são memórias que aprenderam alguns versículos pelos seus pais em casa, pelos avós. Certo? Uma coisa que a gente tem feito lá em casa, eu queria partilhar com vocês. Sempre que a gente faz compra do mês, a gente coloca toda a compra na mesa. É cada vez mais raro fazer a compra do mês. Entendeu? Mas é que a gente compra mais de alguns produtos, mais de 3 sacolas, entendeu? Aí a gente já coloca na mesa, a gente chama as crianças, e o José já ora. Não sei bem o que ele ora. Às vezes eu confio na paciência de Jesus. Mas o José ora cada coisa. Inclusive, ontem ele estava numa coisa, eu matei uma barata, ele, barata, parece que o mundo está acabando. Aí fui lá, matei a barata. Aí ele falou assim, foi pro céu. Desligou, acabou, céu. Aí ficou assim, céu, agora lixo, assim. Eu espero que o meu fim não seja assim, José. Papai está no céu, agora joga o que ficou no lixo. Mas a teologia do José está sendo construída, entendeu? Ele ora pelas coisas, né? Ele gosta de fazer o sinal da cruz, que é meio maluco assim, tipo assim, papai, vovó, tio, Espírito Santo, amém. E o Espírito Santo é assim, porque na igreja vê as pessoas fazendo assim, então, em nome do Pai, do meu avô, do Espírito Santo, amém. Um TikTok que ele faz assim, mas ele tem a rotininha dele, e a gente tem a nossa rodinha. Quando a gente vai dormir, eu faço as crianças dormirem, e às vezes ontem a Ana participou da nossa rodinha, e ficou lá resmungando, babando, mas estava na rodinha lá. A gente faz uma pergunta, como é que foi o seu dia? Aí a Maria tem a chance de contar como é que foi o dia dela, tem dia que ela puxa nossa orelha. Meu dia foi meio difícil, né, papai? Eu jogou um brinquedo meu fora, não tá dando para ser feliz, não. Tô desse jeito. Aí eu falei, perdão, filho, podia ter comentado melhor com você, você me perdoa? Perdoa. Vamos orar sobre isso? Vamos orar. Então a gente fecha o dia. Eu sei que isso vai ficar na memória deles. O dia que a gente não faz, eu não tenho tempo, tem reunião, ela fala, a rodinha. Quero ir para a rodinha, eu quero orar. E às vezes até de dia, eu fui para o quarto com o José orar, que a gente tinha feito uma coisa errada, aí ele ficou de castigo um tempinho, aí sentou na cama para orar, aí ele, amém, dormir, né, papai? E foi para a cama dormir. Eu falei, não, filho, não quer dizer que orou, tem que dormir, entendeu? No quarto e tal. Mas vai criando rotinas. Isso cria coesão na relação familiar. Eu fico
perdido fora da minha rotina. Tipo, vou viajar agora quarta-feira, eu já estou sofrendo, porque rotina de hotel, casa dos outros, evento, sai fora dos meus horários e eu fico perdido. E o seu corpo quer uma rotina. Se você come 2 semanas no mesmo horário, tu vai ter fome nesse horário. Se você dorme durante um tempo, pessoal, tu vai querer dormir nesse horário. O seu corpo descansa, relaxa, sua mente relaxa. As crianças precisam de rotina, os adultos também, você também. A rotina da sua casa é planejada pelo consumo, pelo descanso apenas, por coisas não planejadas. Você precisa planejar a sua rotina para essa rotina formar uma família cristã. Estabelecer tradições da sua casa. Sei lá, o dia de lavar o carro juntos. Sábado de manhã nós vamos sair de casa e passear juntos. Dia tal a gente come na casa de alguém. Dia tal tem alguém que come com a gente. Estabeleça tradições familiares. Eu conheço a família da Leandra, está aqui. E eu sei que a família dela é extensa. E lá no interior e tal, e se estendeu até aqui. Eles cantam na mesa. A comida está pronta na mesa já. Para quem está com fome isso é um suplício. Mas começa-se a cantar e falar versículos e vira um culto mesmo. E os pais, os avós, como grandes patriarcas desse povo, não só de sanguinidade, mas da paternidade espiritual desse lado dessa família. Você precisa resgatar isso na sua casa. Tá? Não, olha, só uma coisa que você precisa, a guerra você precisa comprar essa. Gente, promove os valores da cultura, os rituais familiares podem ser uma maneira de transmitir valores culturais da sua casa, a cultura da sua casa. Você pode, por exemplo, juntar os brinquedos das crianças junto com elas e doar junto com elas. Sei lá, inventa uma rotina da sua casa. Sem uma rotina boa, você não vai deixar de ter uma rotina, vai ter uma rotina ruim. É impossível você não ter uma rotina que não seja a rotina de indivíduos que só dividem a mesma casa. Os cristãos não vivem assim. Há um senso de aliança e de pertencimento em casa, que se torna de fato um lar cristão. É isso. Amém, meus irmãos? Por fim, sabe que essa coisa do aniversário, ou seja, celebrar os marcos da vida um do outro, isso é maravilhoso. Maravilhoso. E chega a hora dos filhos ir embora, o pai, mãe, etc. Vocês que moram juntos, mas que não são de laços consanguíneos, não tem problema, você mora com alguém, esse é o seu lar nesse momento. Tu tem que estabelecer uma regra de vida cristã nesse lugar que você está, para as pessoas que você mora, porque isso não é só o que você faz, isso é o que você é. Beleza, meus irmãos? A família cristã precisa aprender a orar na hora do almoço juntos. Evangélicos não comem sem orar, meus irmãos. Nós sabemos que a nossa fome é por Jesus e Ele satisfaz a nossa fome, nossa sede. Pelo menos uma oração, o Pai Nosso, um versículo, sei lá. Dá as mãos entre as pessoas na mesa e ora. É preciso cristianizar as famílias evangélicas. Famílias pagãs. Pagãs. É um assunto mal resolvido em casa. Um cobra do outro moralidade cristã, ninguém conversa sobre isso. Qual que é a teologia da sua casa? Da sua família? Nós, indivíduos ocidentais contemporâneos, somos criados para ser atomizados, separados, unidades apartadas uns das outras. Então, meu pai é só a minha origem biológica, minha mãe. Eu saio de lá, faço o que eu quiser da minha vida, quiser da minha história, deixo tudo por mim mesmo sozinho. Gente, eu já ouvi um podcast, um casal que estão dizendo assim: eu tenho meus objetivos, ele tem o dele. Enquanto o dele convergir com o meu, beleza. O dia que eu não convergir, ele que caminhe. Porque eu tenho a minha carreira para construir. Eu tenho a carreira lindona lá fora. Não é isso? Então estoura uma carreira bonita lá fora. Meu irmão, pelo amor de Deus, não dá não. Tá? Isso não tem nada a ver com o fluxo e o caminho da fé cristã e do cristianismo. Tá? É isso, meus irmãos. Você vai aprender economia mais básica, fundamental em casa. Porque o pão que está lá, você não vai disputar por ele assim, quanto que é meu, você abre mão se precisar. Um dia tinha pouco pão. As crianças queriam pão. Elas comeriam não. Essa é a economia do amor. Sacrifício. Não é isso? Sacrifício. Gente, você precisa restaurar a piedade do seu lar e da sua casa. Sua casa, nem que você more sozinho.
né? É a sua piedade pessoal, sua relação com seus vizinhos, a culto de ações de graça em casa. Cristianizar, isso é o fundamento, é o básico, certo? Para que você possa desenvolver a fé cristã com saúde e maturidade. Por que isso, gente? Mesmo famílias que eram assim, na pandemia, saíram melhor. Não teve prejuízo na fé, porque em casa é uma pequena igreja e ali se mantém as relações apontadas para Jesus. Não depende só da igreja e do culto. Aí o que acontece, meus irmãos? O cara não tem uma vida de piedade sozinho, uma vida de piedade doméstica, aquela família não é uma pequena comunidade cristã, não é um pequeno rebanho, ninguém se pastoreia ali, a agenda é toda secularizada, ele é escravo de culto de pastor e vira refém disso. Aí ele quer uma programação eterna e extensa, sem fim na igreja, para garantir que ele seja um cristão. Pode fechar todas as igrejas do mundo. Temos muitos prejuízos, porque o lugar da ceia, como ela é administrada, não é em casa, é na igreja, na comunidade cristã. O que acontece aqui, o sermão, é diferente do que acontece em casa. Terá prejuízos infindáveis para a fé cristã, porém não perderemos a fé, porque a casa é uma comunidade cristã, é o pequeno rebanho, amém? Gente, eu queria dizer para vocês que vocês no casamento, quando são batizados, são ordenados, assim como os bispos, pastores, para o exercício da fé cristã, a sua casa, o seu espaço missionário. Isso quer dizer isso para você, que a família é uma unidade evangelizadora, e ela encarna melhor a mensagem do evangelho do que uma pessoa sozinha, solitária, caminhando por aí, pregando o evangelho, que ela não pode mostrar as evidências. Tá? Então você não pode pensar missão cristã como um compartilhar de uma ideia para o outro. Não é só essa notícia partilhada, precisa ser encarnada, evidenciada. É o papel profético da igreja, é anunciar essa comunidade perfeita e futura, encarnada aqui agora em você. Certo? Por meio das suas amizades. Se você que é solteiro, por exemplo, não vai casar, as suas amizades precisam ser a sua maior mensagem da pregação. Tá? Como você vive em casa, seus relacionamentos, não dá para você ter uma vida secularizada e pagã e ter períodos no seu dia que você proclama o evangelho que não encarna na sua história, não faz sentido. E aí ninguém é obrigado a acreditar nesse tipo de pregação, que não é encarnada na sua história. Me mostra a sua agenda. Com quem você gasta o seu tempo, o seu dinheiro, sua rotina? Se eu posso mostrar para alguém e falar assim, ó, olha isso aqui é o evangelho encarnado. Eu posso dizer isso? Ou sua agenda tem a ver com inúmeros atos de devoção de você a você mesmo? Aí não dá. E falar assim, ele é o meu Senhor. Não, não é. A sua rotina diz outra coisa. Amém, meus irmãos? Por último, símbolos. A sua casa precisa de símbolos. A Bíblia aberta é um símbolo. Eu tenho incentivar vocês a trazer Bíblia para cá, porque a Bíblia é um instrumento simbólico. Liturgia é símbolos, certo? Alguém tem que ver isso. Sem falar da efemeridade dos textos digitais, porque desliga, ele apaga. Eu tenho uma ideia de esquecimento, de efemeridade, que não é real e tal. Símbolos na sua casa da família em torno do Senhor. As famílias cristãs precisam estabelecer um altar que é no coração, que é a piedade pessoal, mas na família um lugar parecido com um altar mesmo. Um lugar mesmo para você sentar e orar, símbolos de fé de verdade. Nem que seja a mesa da sua casa, a sala de estar, um lugar onde as pessoas vão olhar e perceber, aqui é onde orava com meu marido, com meus amigos, com meus irmãos. A minha casa não é só um lugar de passar o tempo até que a gente chega à morte, não. É um lugar permanente de adoração e celebração dos valores do reino de Jesus. Amém? Os pais são os primeiros pastores e educadores de seus filhos, de suas esposas também. As mulheres são santificadoras de seu lar. E a submissão, gente, que alguém fala assim, e a submissão? Gente, o texto é lindo, fala assim, maridos, amem as suas esposas como vocês amam a si mesmos. Ou seja, não é um convite para um marido narcísico, que só ama a si mesmo, domine uma mulher. Ninguém tem que submeter um cara desse. Óbvio que não. Mas eu sou submisso a Cristo, eu sou escravo de Jesus, sem medo nenhum de falar.
O que Cristo pedisse para eu fazer, eu faria sem entender, sem compreender, de imediato. Se ele apontar, vai, vou. É assim que se segue um Deus. Não é tercivejando, certo? É assim que se obedece ao Senhor. O meu pai, eu amo tanto que se ele falar assim, Eric, eu não posso explicar o porquê, mas eu quero que você pule, eu vou pular. Não faz sentido para mim, eu pularia, porque eu o amo, sou submisso ao amor dele, ele conquistou isso com serviço, doação. Se ele fosse um crápula, eu não obedeceria qualquer coisa. Não. A honra não está em obedecer tudo e qualquer coisa. Só os tolos obedecem tudo de todos. Não existe. Tem hierarquia na obediência aí. Primeiro a Deus, os valores de Deus, e é isso. Por exemplo, eu amo minha esposa. E eu também sou submisso a ela. Se ela falar assim, eu vou abandonar Jesus, eu falo assim, ó, filho, vai com quem que te carregue, sei lá, quem que vá. Eu não vou. E eu vou te amar, vou orar por você, para santificar o nosso lar. Não quero dissolver nosso casamento, mas eu vou estar domingo na igreja. Se você não vai, fique aí. E eu não vou te arrastar à força, entendeu? Mas eu e meus filhos vão. Não vou atrás, certo? Então tem um equilíbrio nisso da coisa da obediência. Você precisa estabelecer uma coisa, gente. O texto bíblico, ele é perfeito e ele te orienta. Então, os maridos como cabeça do lar, o que eles fazem? Se preciso, coloca a cabeça na guilhotina, por amor. Ele perde essa cabeça. Quem não quer seguir um homem desse? Se submeter a um homem desse. Então, maridos, olha só, não é só chegar em casa e falar assim, me obedecem porque é bíblico. Não é isso não, filho. Pareça-se com Jesus primeiro. Então, um marido curvado diante de Jesus, ele tem mais condições de governar a sua casa. E uma mulher que quer um marido submisso a ela, que é a pior coisa do mundo. Se você domina e manda no seu marido, você fez uma péssima coisa. Ele vai ser um pequeno você, um você apequenado. Se você quer um marido bom, manda ele converter. Primeira coisa que você tem que fazer. Um marido que se parece com Jesus vai dar a vida por você. Vai dar a vida por você. Certo? Meus irmãos, desejem uma família cristã de verdade. Tá? Deseje. Construa. Dá trabalho. Mas você devia fazer. Certo? Há uma relação de muita submissão lá em casa. Ó, para fechar, e eu estou falando assim, gente, eu não trouxe aqui um monte de teologia, eu estou falando como amigo de vocês e bispo de vocês. Eu estou preocupado com a alma de vocês. Lá em casa não é fácil. Essa semana a gente discutiu muito. Né, meu amor? Se eu pensei em ir embora algumas vezes? Nenhuma. Já passamos dessa fase. Não tem para onde ir, não tem para onde ir. Não tem plano B, meus irmãos. Se der ruim, vai ficar ruim. Não tem para onde ir, certo? É isso, mas não é fácil. A minha família não é perfeita. Meus filhos são desafiadores. A minha rotina é desafiadora. Eu tenho 3. E com vontade de ter mais. Não, a gente vai assim, irmão, vamos realmente fazer vasectomia? Eu falo assim, poxa, cara, vamos fazer isso mesmo? Gente, eu sei que a gente pensa muito família numa lógica muito secular. Muito secular. A Bíblia diz que ter filho é bênção, que é herança, que é uma bênção de Deus para nós, certo? E a gente pensa assim, vai caber no meu bolso? Poxa, pelo amor de Deus, gente, não é isso não. Eu fui criado comendo pé de galinha, sou feliz, amo meus pais. Eu não preciso falar assim, meus pais não me deram os brinquedos que eu queria, deram tudo que eu precisava, amor, carinho, presença, certo? Essa conta falou assim, vamos ajeitar só as contas para ver se cabe esse projeto de Deus na minha vida. Pelo amor de Jesus, tem nada a ver, você cristianiza essa conversa. Você não é escravo do mercado. Aí quando a pessoa toda progressista, vai pensar família, pensa como um grande capitalista. Eu tomo prejuízo se for pelos meus valores. Essa igreja aqui, só para você saber, é um grande prejuízo para mim. Entendeu? É isso. Eu só gastei com essa coisa aqui. E vou fazer isso até morrer, porque é isso que eu sou. Não é um projeto de lucrar isso aqui, só traz prejuízos. E benefícios também, porque o Senhor está nos governando. Amém, gente? Então, assim, não é fácil nossa casa, nossa vida. Eu e a Léo somos muito diferentes. E aí tem a graça da reconciliação, da salvação, da cruz. É isso. Amém, gente? Eu quero desafiar você a sonhar a sua casa como um campo missionário. Famílias degradadas não deviam deslocar para nenhum outro lugar para fazer missões. Tá? Porque o que você tem que implantar lá é o modus operandi de Deus. Estabelecer famílias
para se juntar à grande família de Deus. Se você não vive isso, você não pode pregar isso com a sua própria vida. Então, cristianize o seu lar. Tu passa aí muito de teologia. Se você não ora com seus filhos, ela não vai servir para nada, se você não cristianizá-los. Se você não ora com a sua esposa, com seus amigos, isso não serve para nada. Os vivos na estante não falam sozinhos, precisam ser encarnados com valores reais. Amém? Eu também não sei cantar, meus irmãos. Alguns aqui sabem muito bem disso. Mas no nosso culto doméstico a gente tenta. Porque não tem a ver com a qualidade da minha voz, tem a ver com eu ouvir meu pai me ensinar as poesias da tradição da fé cristã para mim no meu lar. Amém? Irmãos, fiquem de pé, por favor. Gente, eu queria pedir perdão aos irmãos.